Vamos em frente, vamos para nossa próxima pauta de hoje. Pode continuar aquecido aí que eu vou voltar com você para ver. O quê? Olha só, ministro dos Direitos Humanos de Lula, Silvio Almeida, revogou a Ordem de Mérito Princesa Isabel nesta segunda-feira. A honraria foi criada durante o governo Bolsonaro em dezembro do ano passado. Recentemente, o movimento negro interpelou o protagonismo da princesa na libertação de escravos. Segundo os militantes de esquerda, a Lei Áurea não promoveu a inclusão socioeconômica de negros e indígenas. No lugar, Almeida estabeleceu o prêmio Luiz Gama, que será entregue às pessoas físicas e jurídicas. Em 2018, Gama foi considerado patrono da abolição da escravidão pelo ex-presidente Michel Temer. Pavinato. Bom, vamos lá. Nós vimos aí acontecimentos desse governo. A inauguração do letreiro em Brasília, né? Aquele nojo, todo mundo colocando mão ali naquele letreiro, né? Ninguém preocupado com a higiene, ninguém para falar, né? Para alguém assim, vai lá, dá álcool para eles passarem na mão, né? Se higieniza. Grande acontecimento. E agora nós vemos aí o ministro dos Direitos Humanos. Vale lembrar, isso é um ministério que foi criado, né? Ele foi desmembrado de um outro ministério existente, criou-se um ministério exclusivamente para os direitos humanos. Nós temos no Brasil hoje 1.406 pessoas que cumprem ou prisão preventiva ou medidas cautelares penais de forma ilegal. Garantia processual, a liberdade é o bem mais precioso dentro do corpus dos direitos humanos. O que o ministro de Direitos Humanos fez? Nada. Primeira declaração do ministro de Direitos Humanos: temos que descriminalizar as drogas. Joia, não é assunto teu, mas tudo bem. E agora, diante dessa inação, desse silêncio, desse dolce far niente do ministro dos Direitos Humanos, que quando deveria intervir não interveio, agora ele tem a fantástica ideia de ser misógino com a princesa Isabel, porque ele diz que ela é branca, hétera, rica, monarca. Ele é misógino com a princesa Isabel e põe um homem no lugar dela. Se eu fosse do movimento feminista, eu caí em cima desse ministro. E o que ele fez com isso? Mas nada que vale a pena, nada que valha ser discutido. Ele acirra o ânimo da briga racial na sociedade e quando ele pretere a princesa Isabel no lugar de Luiz Gama, ele acaba fazendo tão somente que é cair no colo de Nabuco do Joaquim, algo do tipo. Você, Mota, que achou da medida? Essa é mais uma agenda copiadinha completamente da esquerda americana, né? Essa turma não tem nem vergonha de ter um pouquinho mais de criatividade. Essa tentativa de reescrever a história, de derrubar estátuas, de mudar o nome das coisas, é uma falta de uma visão para o país que leva à adoção dessa agenda radical, xerocada, copiada. E o mais incrível, Brown, é que o ídolo máximo dessa turma toda era um homem branco, um patriarcado, de classe média, chamado Karl Marx, que não tinha nenhum envolvimento com nenhuma dessas causas. Por algum motivo, eles acreditam que a ideologia socialista, ou comunista ou progressista protege as minorias. E aí fazem aí uma confusão ideológica e cultural completamente incompreensível. Você, Zé, que acha dessa onda revisionista? Agora foi a vez da princesa Isabel que deixa de batizar a honraria. Ô Vitor, tem uma falta de paciência com esse tipo de atitude. Aqui em Brasília, houve um momento aqui em que o governo de um socialista trocou os nomes aqui. A Ponte Costa e Silva virou Ponte Ernestino. Mas ninguém chama Ponte Costa e Silva, e muito menos, acho que quase ninguém sabe que houve a troca de nome, a não ser pela placa. É a segunda ponte. Tá, tudo bem, tem a Ponte Juscelino Kubitschek, a Ponte JK, que é a maior ponte aqui. Aí todo mundo chama a terceira ponte. Então o povo é mais sábio do que essas leis aí, essas histórias, essas bobeiras de ficar colocando nome de A ou de B, e principalmente fazendo esta revisão ou tentativa de revisão. A princesa Isabel, todos nós sabemos que ela teve um papel fundamental. E por ela ser hétera, branca, rica, né, nobre, isso a torna muito mais nobre.
E seria muito tranquilo ela entrar na massa e dizer, não, a economia brasileira precisa de escravos. E na época era um ato de coragem dela, não só de assinar, mas ela já tinha defesas anteriores e chegou à conclusão que aquilo era um momento. Então esta é a história. Não dá para mudar a história e dizer que foi um escravo que assinou a lei ou que foi um escravo que foi eleito e assinou a lei. Esta é a nossa história. E acredito que por ela ser assim, eu acho que valoriza ainda muito mais o ato. Você, Dantas, acompanha os colegas nesse debate ou vai abrir divergência? Com a devida vênia, né? Daqui a pouco a gente está igual ao Supremo. Isso. Eu acho que é o seguinte, acho que o Luiz Gama merece ter o seu prêmio, a Princesa Isabel também. Eu acho que a gente tem aqui nós temos aqui em Brasília, eu já perdi a conta das centenas de medalhas que são entregues todos os dias. Os militares adoram fazer isso em cerimônias que acontecem no país inteiro. Uma vez eu estava levantando o orçamento da defesa e me surpreendi com o que se gasta de convescote ali, de cerimônia e tal. Eu perguntei, mas por que essa cerimônia? Não, a cerimônia é da boina. E essa cerimônia é da medalha, essa cerimônia é da espada. Eu acho que assim, num país que tem tantas medalhas, tantos homenageados, eu acho que tem que criar mais uma e não acabar, porque no fim das contas é o que o Mota falou, é a importação de uma ideologia que tende a fazer o revisionismo histórico. É a mesma toada, né, daqueles grupos que vão e arrancam a estátua, né, do líder histórico americano, do sujeito que guerreou na Guerra de Secessão, enfim, uma série de personagens históricos que fizeram história. A história é sempre dos vencedores, mas ela faz, as gerações vão tentando fazer esse revisionismo. O revisionismo, desde que ele não apague o que aconteceu, né, você trazer novos personagens, descobrir novos elementos, novas faces, né, daquela história que possam compor essa história e melhorar a compreensão da sociedade em relação ao seu passado, para não repetir os erros, né? Tudo isso é válido. O que não dá é para você achar que você vai trocar uma medalha, uma homenagem, trocar uma estátua e vai apagar aquilo que já foi escrito, aquilo que já aconteceu. Daqui a pouco a gente está queimando livros, bibliografias com o mesmo objetivo. Tem gente que consegue, Dantas. No Brasil hoje, a gente sabe que o passado é apagado com caneta. Dia desses, né, deletaram trechos dos livros da Agatha Christie, né, sob a acusação de que eram racistas, né? E aqui você não no Brasil pode já falar que uma pessoa ficou num lugar que ela ficou. É isso. A gente tem uma situação, o Luiz Gama é um personagem importante, interessantíssimo, precisa ser estudado também, talvez valha mais um enredo de escola de samba sobre ele do que sobre o nosso... o Lampião, né? O Lampião, do que o Lampião. Mas, infelizmente, o problema é esse. O problema é o que está por trás disso, dessa lógica de anulação, de cancelamento, essa cultura woke que tenta fazer, reescrever a todo momento. O PT, o governo a esquerda, o governo do PT, ele está se aproveitando dessa dinâmica de se reescrever a história para tentar apagar os seus malfeitos. Olha só, apagar os seus malfeitos. E é esse o problema. Eu sempre questiono aqui, como é que estarão os livros de história, o que dirão os livros de história sobre a Operação Lava Jato, sobre as condenações, as milhares, centenas de condenações, sobre esses processos todos. É isso, o que a história falará do Lula? Tudo isso é muito preocupante, porque a história ela é contada por todos nós. Então, se você tem uma imprensa majoritariamente que se aferra ali a uma versão, e em vez de buscar a verdade, de contrapor a versão oficial, ela ajuda a construir essas diferentes faces, né, essas diferentes frentes,
os diferentes espectros, né, da nossa realidade. Quando você tem majoritariamente a imprensa, majoritariamente os operadores do direito, o pessoal que está nas instituições, as autoridades, todos eles trabalhando em função de uma dinâmica, de uma versão, de uma narrativa, infelizmente essa narrativa que predomina. E é isso que a gente precisa combater.